Aê, salve, salve, povo do bem! Aqui é Cíntia Regina, taróloga e professora de tarô dos cursos do Esfera Quântica, e hoje eu tenho a honra de encontrar para conversar, já dar aqui uma mentoria, né, algumas orientações de estudo para a aluna de ouro, Maria Aparecida, mas eu já adianto que ela gosta de ser chamada de Cida. Cida, seja muito bem-vinda! Obrigada, um prazer estar Ai, aqui. eu acho que a gente tem que ter essa consideração, né? Uhum. Por exemplo, se eu vejo alguém escrever meu nome errado, errado assim, né? O meu nome é simples. Aí tem gente que acha que é com Y, que é com TH. Eu falei, não, gente, Cíntia, Cíntia, simples. E aí a gente, é gostoso quando a pessoa chama a gente ou escreve o nosso nome do jeito que a gente gosta, né? Uhum. Exatamente. Eu gosto Então, mais de Cida do que Maria Aparecida, né? Porque a Maria Aparecida, além de ser muito grande, ela é muito clichê aqui no Brasil. Então, assim, mesmo Cida ainda é meio, assim, muito simplesinho, mas eu prefiro. tá. Eu respeito, né? Mas eu preciso dizer que eu sou, nossa, muito devota de Nossa Senhora da Aparecida. Uhum. Aqui a gente tem assim, uma abertura, né? Uma mente bem universalista. No nosso coração cabem todas as forças do bem. Mas Nossa Senhora da Aparecida, eu tenho um xodózinho especial aí por ela. Eu Mas também vamos lá, tenho. Cida. Você Uhum. tem também, né? Ah, mas peraí, ó, vou até te mostrar. Gente que está acompanhando, nesse momento a gente está gravando, mas vocês vão acompanhar. Um parênteses, vou só mostrar minha Nossa Senhorinha, peraí. Ó, eu tenho uma grandona, né, lá no meu Uhum. altar, mas aqui no meu balcãozinho de trabalho eu tenho uma também. Eu E no também tenho tabuleiro uma dessa encantado. aí. Eu tenho uma dessa aí, lá perto da minha cama. Lá na minha cama. E no tabuleiro encantado de tarô, no curso de ouro da Imperatriz, tem mais de 40 imagens arquetípicas, né? Uma Uhum. delas, se você reparar, você vai ver que tem uma Nossa Senhora. Uhum. Bom, vamos lá. Cida, para eu poder te orientar com seus estudos no curso de ouro da Imperatriz, eu preciso saber, né, conhecer a tua história com o tarô. Então, conta para mim. Ah, então tá. A minha história com o tarô não é longa, não. Para te dizer a verdade, até mais ou menos 2015 eu não sabia o que era tarô. Eu sabia de cartas cigana, de cartas comuns, né, que as pessoas do candomblé, da Umbanda liam. Para mim era, eu não sabia o que era tarô. E aí em 2015 eu fui numa leitura e a mulher que leu era uma sensitiva muito assim, desculpa a expressão, mas muito fodástica. E ela viu algumas coisas que, inclusive, aconteciam na minha família, dentro da minha casa. E eu fiquei impressionada com aquilo, assim, mas eu não, assim, eu acho que ficou meio inconsciente, porque eu não pensei mais, eu fiquei impressionada, mas eu não pensei mais. Inclusive, assim, eu tinha 2 trabalhos, eu sou professora, aposentada a partir de 2020, mas eu era professora na rede estadual e tinha uma função, um cargo na rede federal. Então, assim, era 13, 14 horas por dia de trabalho. Não tinha condição de pensar esse tipo de coisa. E aí, quando foi em 2020, no início da pandemia, na segunda quinzena, já no início da segunda quinzena da quarentena, saiu minha aposentadoria. Eu abri mão do trabalho federal, porque não tinha como, e aí me aposentei no Estado. Bom, aí sobrou tempo, né, bem? Aí eu não sabia nem o que era YouTube, eu só entrava no YouTube para fazer pesquisa, para dar aula, só isso. Eu não sabia que tinha, sabe, essa quantidade, esse universo todo. E aí eu vi uns vídeos, umas lives, eu falei, gente, eu tô com esse negócio. E aí eu comprei. eu Ah, ouvi, eu ouvi um conselho, não sei mais de quem, que o melhor era o tarô de Marcelo. E eu peguei e comprei. Aqui na cidade não tem.
E aí eu pedi pela internet, comprei o tarô de Marcele e comecei a ler e tal. A hora que eu colocava, eu só fazia assim, não sabia nada. E eu achei muito difícil. Aí eu estressei, eu estressei, não dou como mexer com isso não. Aí larguei, coloquei na caixa, guardei na gaveta e ficou mais de um ano. Aí descobri as lives, e fui assistindo, e fui lendo, olhando no Pinterest, pesquisando, mas aí eu colocava o negócio, que dia, gente, não tem como, eu não dou conta, não. Aí quando eu estava quase desistindo, você aparece lá no meu Facebook. Aí eu simpatizei com você. Falei, essa mulher parece. A gente tem medo de entrar numa dessa, de cair na mão de um vigarista, de uma pessoa que não transmite, que cobra, mas não passa, não entrega o conteúdo. Tem muito esse tipo de coisa. E eu ficava com medo, porque é uma rendinha até razoável. Para mim, para o professor aposentado, imagina. E aí, então, você apareceu, eu vi as suas lives, aí eu fiz a sua jornada lá do Tarô Fora da Caixa. Falei, essa mulher parece que ela é honesta, assim, eu vou. E aí pensei. E nisso o tarô me cobrando, no meu horóscopo. Tem que fazer uma transformação, tem que fazer autoconhecimento, sabe? E sonho também, eu tive projeção, fora de brincadeira, projeção nessa cobrança, porque eu estava estudando e todo dia tinha que ler, nem que seja um pouquinho. E um dia, eu estava em dezembro, eu tive Covid. E assim, eu não estava até tão ruim assim, não. Foi sintomas leves. Mas dá aquele mal-estar, eu com aquela preguicinha. Fiquei a tarde inteira na Netflix. Aí quando foi à noite, puxão de orelha. Mas foi feio. Foi feio. Eu tive para mim, porque eu nunca tive uma experiência daquela. Para mim foi um desdobramento. E aí eu só senti a presença de uma mulher, não vi quem era. Depois eu contando para minha amiga, que era muito religiosa, aí ela pegou e falou assim, isso aí é a parábola do bom semeador. Aí eu arrepiei tudo e falei, que isso? Aí que eu fui entender, então, que eu tinha que me iluminar, eu tinha que estudar. Então, para estudar eu tinha que pagar, porque senão sozinha eu não ia conseguir. E aí eu, então, resolvi fazer o seu. Falei, já tinha planejado tudo, assisti no dia da matrícula, eu já tinha planejado, vou pegar o dinheiro da poupança, vou pagar a vista e tudo, porque... E aí, no dia, na hora da matrícula, eu soube da minha irmã, que estava em estado gravíssimo. Ela internou na quarta, nós fizemos a matrícula na quinta. E ela internou na quarta, em estado grave, quando foi na quinta, ela já estava em estado gravíssimo, e eu me descontrolei, eu não sei nem como que eu fiz a inscrição, sinceramente, eu não sei. E aí eu acabei parcelando, que não era a minha intenção, mas assim, tô amando as aulas, tô gostando muito, muito, muito mesmo. E assim, eu quero aproveitar o máximo, porque eu quero ler. Agora eu resolvi que eu quero ser uma boa taróloga. Me apaixonei por um deck de tarô. Foi Amor à Primeira Vista, que é esse aqui. Não sei se você conhece. Esse eu não conheço. Jornada do Ser, ele é a inspiração do Marcelo Menezes e do desenho e ilustração do Fernando Pichelli. Esse ser aqui, que vê que me chamou a atenção, é o eremita. Coloca ele pertinho para a gente ver. Ele me traz um quê de transcendência. Ele é lindo esse deck, ele é lindo, ele é muito sensível. E aí eu já comprei, sem saber, o eremita. Sem saber de nada, já comprei e estou aqui esperando para começar com as minhas clientes. Muito bem. Ô Cida, foi você que me falou. Não, acho que foi a Ana Cris, da paixãozinha pelo eremita. E eu tenho achado isso interessante, como tem aparecido alunas com essa conexão com o eremita, que é o velho sábio, né? Vê aí o seu, ele tá segurando uma lanterninha, um luzeiro. É.
É uma Parece, essa aqui parece a estrela de Davi. É a estrela de Davi, ele está segurando a estrela de Davi. carta. Dá uma olhada no deck do Marcelo, ele é lindo, 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 lindo. Eu Ele vou traz, procurar. ele é muito sensível. Aqui, ó, olha aqui ó, o diabo dele. Tá, eu vou procurar. Que lindo. Nossa, lindas as ilustrações. E é É, bacana quando a gente se conecta assim com um pois é. deck de tarô. E aí é importante, né? Se alguém, nossa, o que que é deck? Deck é a caixinha, o conjunto de cartas. Então existem Uhum. vários decks de tarô. Por exemplo, o tarô de Marsella, pelo visto, você não conseguiu se conectar, né? Não, não, ele é muito complicado, ele está guardadinho, ainda vou usar, mas eu tenho que aprender, né, primeiro, assim, né, ter uma noção maior, ter um engajamento maior, porque ele é complicado. Assim, ele é um pouco feinho, né, também. Agora, eu estudo com esse aqui, ele não chama muita atenção. Eu estudo com Tá, esse aqui, que eu imprimi, que é o Rider Waite, tá. gostei bastante. Esse Que aqui do Marcelo vai ficar guardado até eu me tornar uma profissional. Não, você não vai guardar. Ó, primeira orientação. Você está lá acompanhando as minhas aulas. Uhum, Você, por exemplo, tá? Eu sei que você já está adiantada, mas vamos supor, você está na aula em que eu vou falar sobre o eremita. Você pega o uhum, eremita da cartinha que você imprimiu e pega o dele também. Estuda as uhum. duas juntas, uma do lado da outra, para você ir se acostumando com as Pois duas, é. entendeu? Não deixa Olha na caixa, aqui, não. Deixa junto de você, porque é o seu tá? tarô da sorte. É com ele que você vai ler ali, ó. Seu primeiro Uhum, consulente remunerado que vai pagar, fala assim: não, eu quero ler Cacida. É com esse aí. Então ele já tem que ficar. Você estuda com laptop ou celular? oi? Não, Você. como eu era professora, você sabe, né? Você é professora e a gente tem uma pressão muito grande com essas questões burocráticas que a gente tem. E aí, então, meu tinha um notebook novinho. Quando eu aposentei, eu não queria nem ver computador na minha frente. Passei para frente. Não, eu falei, o celular me serve muito bem. E agora eu vou ter que, né, me investir num outro. Tem um computador aqui muito bom, mas é do meu filho, ele é da área da tecnologia, então ele usa muito. Então agora eu vou ter que resgatar um computador, um notebook, que eu Agora, não queria pegar perto. você imagina, ó, você está acompanhando então as aulas pelo celular e já está É, no módulo 5 de 9 módulos que tem no curso. Imagina, né? Quando você tiver com o computador. E é pois é. interessante, Cida, que por vezes a gente cria, né? Nós não somos nativas digitais. Quando a gente nasceu, a gente é da época do aparelho de TV, aí surgiu o videogame, Telefone de fio, aí, né, videocassete, você lembra disso? Videocassete, lembro tudo. videolocadora, a gente ia na videolocadora, e aí surgiu a internet já Uhum, passou por várias revoluções. Então é muito fácil a gente colocar na nossa cabeça, né? Ai, meu Deus, é online. Ai, meu Deus, vou ter que usar o celular. Ai, meu Deus, como que eu vou conseguir ser tarólogo online, né? Tanta coisa, uhum, equipamento e tal. O que que a gente faz? Sabe aquele módulo que a gente trabalha a parte dos bloqueios, para a gente abrir a uhum. nossa mente para a prosperidade? Então a gente começa a trabalhar a nossa mente desde já. Essa coisa assim, ai, no meu tempo. Não, meu tempo é agora. Como é que é esse barato aí de Instagram? Como que é que faz live no YouTube? Quando eu e o Wagner começamos no Esfera Quântica, não tem muito tempo. Foi por causa de Covid, né? Transição de carreira e tal. A gente usava muito o Facebook, mas o Instagram a gente não sabia nem como entrava. Realmente. Ainda tem alguns que eu não sei também mexer. Tem lá no meu computador, lá no meu TikTok, eu não sei mexer com aquilo. Eu abro para ver um videozinho, Snapchat, né? Não Ó, sei nem como passou.
Eu vou só no que me interessa, pronto. Mas ainda vou Então, ficar bem mas aí digitalizada. a gente trabalha a nossa mente assim, ó, é um passinho de cada vez. Se eu não souber, eu peço ajuda e eu Uhum, vou, porque meu tempo é agora. O meu tempo é agora. Sim, uhum. eu não sei você, eu fiz aula em escola de datilografia. Eu também fiz. Você chegou a pegar diploma de datilografia? Peguei. Então, eu Eu saí fiz antes, 58, eu completei 58 agora em janeiro. Então, olha essas que coisas benção. assim, novidade não. Então, se a gente deu conta de fazer aula de datilografia, a gente dá Pois conta de é. aprender tarô, Aham. a gente dá conta de uma maneira leve, tem que ser divertido, sabe? Uhum. Se não for com leveza e com essa coisa da nossa criança, né? Ai, que legal, vou aprender uma coisa nova. Como é que mexe nisso daí? Como é que faz selfie? Como é que faz story? Como é que faz se a gente for com aquela cabeça assim, ai, que saco, vou ter que, né? Pois Aí é. não vai, aí é chato, aí é ruim, tá? Sabe o que eu queria te perguntar? Você Hum. já chegou lá no módulo 5. Você chegou a fazer aquele primeiro exercício para ver o arcano que abençoa a sua jornada, o Fiz arcano que fala de um bloqueio? Você lembra o que saiu para você? os enamorados, que tá saindo para mim quase todos os dias. Os enamorados e o diabo, como desafio. Tá. Os enamorados. Eu acho que eu já te respondi lá na plataforma, Uhum, já. né? Fez sentido para você o que eu coloquei? Fez. Fez sim, complementou, né? Mas assim, eu tenho que ler muito ainda sobre os enamorados, que ele ainda é meio uma incógnita para mim. Ah, Ele deixa eu ou pegar. as cartas, né? O diabo é mais fácil, mas os Ah, enamorados, ele sai quase todo dia. Hoje ele saiu para mim. então vamos conversar um pouquinho sobre os enamorados. Sabe que eu penei muito nos enamorados? Eu vou Uhum. aqui te ajudar. Deixa eu até achar ele tá escondido aqui. Engraçado, ontem eu estava com a minha mãe e com a minha irmã e eu fiquei procurando os enamorados. Ah, achei. E ele meio desaparecido. Eu também tenho que pensar nisso. Por que, quando eu quero achar os enamorados ele fica escondido? Gente, até quando as cartas se escondem, se escondem, se Uhum. misturam, fica, né? Vai lá para o meio dos arcanos menores, ficar escondido lá no bando dos arcanos menores, tem significado isso. Então vamos Olha lá. o meu. Olha o meu. Olha, gente, ó, o seu, ótimo, deixa aí na tela um pouquinho para todo mundo ver, deixa assim pertinho. O seu tem um homem entre duas mulheres, tá? E o Uhum. meu tem só um casal. Então vamos lá, gente. Os enamorados, ele aparece em vários tarôs assim, ó. Carta Os Amantes, carta Os Enamorados, carta O Enamorado. No tarô Uhum. mitológico, salvo engano, aparece como namorados, tá? Então já começa daí. Cada tarô põe um nomezinho nessa carta. No mitológico, inclusive, é um homem entre três deusas. O seu é um homem entre duas mulheres e o meu é um Isso. casal. Então, até as imagens de tarô para tarô vão variar, tá? Essa carta base, gente, é uma carta de dúvida. Então, a gente olhar para ela e ficar em dúvida sobre o que ela significa é natural. É da natureza arquetípica dessa carta. Essa multiplicidade. Tanto que em cada baralho é um nome diferente, as ilustrações são muito diferentes entre si, tá? Mas vamos colocar aqui uma coisa. Essa carta ela tem duas ideias. Ó, faz assim com a mãozinha. Ela tem duas ideias. A Uhum. primeira ideia, um encontro amoroso de almas. Ai, que lindo! Vai acontecer um amor, uma paixão, um casamento. Você vai encontrar sua alma gêmea. Ai, o Aham. amor chegou na sua vida. Esse daqui é um significado forte nessa carta. Uhum. O outro, gente, parece que não tem nada a ver. O outro significa o seguinte, ó, você vai ter que fazer uma escolha. Então, uma carta que fala sobre dúvida,
sobre indecisão, sobre ter que tomar uma decisão. Tá? Então, por exemplo, toda vez que você olhar para sua carta, olha para ela. Você vai ver o homem entre duas mulheres. Ele tem que escolher. Isso. Ele vai ficar com a fulana ou vai ficar com a beltrana? Ah, Entendeu? Na vida da gente, existem momentos da vida que a gente tem que tomar uma decisão. Eu peço demissão ou continuo no emprego? Eu fico nesse relacionamento ou eu vou embora, termino tudo? Eu vendo a minha casa ou eu fico mais um tempo com essa casa? Se eu tenho dinheiro e vou comprar alguma coisa, um carro, eu compro o carro A ou eu compro o carro B? Tá? Então é uma decisão. É quando a vida fala assim, ó, você estava vindo aqui caminhando, 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 de repente fez assim. E você vai ter que decidir para que lado você vai. E se você for para esse lado, esse aqui já era. Não tem como você pisar nos dois caminhos ao mesmo tempo. Chega uma hora que você abre espacate. Não dá. Tem que escolher. Tem que fazer uma escolha. Essa escolha é difícil. Essa escolha deixa o seu coração. Você fala assim, ai, mas não quero escolher, eu queria os dois ao mesmo tempo. Não pode. Vai ter que escolher. E na hora que você escolher um, você abriu mão do outro. Então a carta dos enamorados fala sobre isso. Deu? Captou a ideia? Então, é porque, então, inconscientemente, eu ainda estou em dúvida. E eu acho que é a respeito do tarô. Mas Eu vamos penso. pensar uma coisa. Quando você fala assim, tarô, que carta me abençoa? Aí saiu os enamorados. Como que os enamorados vai te abençoar com uma dúvida? Não faz muito sentido. Então a gente vai olhar para ele e vai entender o seguinte: a sua vida ela tá vindo aqui. Não é uma bênção você achar que não tem outra coisa diferente para fazer e de repente a vida ela te abre vários caminhos que você vai poder até escolher? É a bênção de chegar num ponto que você tem opções, você tem alternativas. E você vai poder escolher aquela que você quiser, aquela que o seu coração ficar mais assim enamorado, encantado, aquela que você gostar mais. Então a bênção dos enamorados é essa. O caminho se abre em alternativas para você escolher uma, aquela que você gostar mais. E toda vez que a gente estuda alguma coisa nova, o que a gente está fazendo? Que futuro que a gente está criando para a gente quando a gente estuda uma coisa nova? A gente está criando alternativas. Então, por exemplo, hoje eu sou taróloga. Eu estou estudando, você é estudante de tarô. Eu sou estudante de astrologia. Eu já sou taróloga. O que eu estou criando para mim lá no futuro? Lá no futuro, eu posso receber consulentes de tarô e clientes de astrologia. Entendeu? Eu tô criando. Quando a gente estuda, quando a gente busca uma formação e se compromete com essa formação, você está criando alternativas para você. Então, o mês que de repente a astrologia ficar mais baixinho, a procura diminuir, e isso eu já vi acontecer, porque aqui em casa somos terapeutas, né? Então tem mês que o Wagner tá bombando na mesa radiônica, o tarô diminui um pouquinho, eu vou cuidando de outras coisas, porque eu sei que daqui a pouco vem. Aí vem tarô, aí a mesa diminui um pouquinho. Então, uma pessoa que tenha 2, 3 formações, ela está ampliando as possibilidades dela de ganhos, de sustento. É essa a bênção dos enamorados para você. Como ressoa para você? Pai, olha, é porque usa. Tudo bem, eu até entendi na questão de quando ele saiu para mim como bênção, para mim significa assim, significou que eu havia feito a escolha, sabe? Entendeu? Assim, você escolheu, agora vai. Mas assim, ele sai para mim quase todo dia.
entendeu? Tá. Hoje mesmo ele saiu. Aí isso que eu fico em dúvida. Falei, gente, será que eu estou em dúvida ainda a respeito do tarô? Ou é outras dúvidas em relação a outras coisas? E assim, eu não sei, meu inconsciente está bem fechado. Cida, ó, aí tem uma coisa muito importante que eu já consigo te orientar. Quando a Uhum, gente tá ali com o tarô e só puxa uma carta aleatória, ó, saiu a justiça. A justiça, ela significa várias coisas, aspectos de luz e uhum, aspectos de sombra. O que será que ela quer dizer para mim? Será que ela quer dizer para mim tomar cuidado porque vai acontecer alguma coisa, alguém vai ser injusto comigo? Será que ela está chamando a minha atenção para que eu seja mais justa com as pessoas? Será que ela está falando para eu me equilibrar? Porque ela tem uma balancinha nas mãos. uhum, Será que ela está falando para eu ser mais fria, mais lógica, para conseguir lidar com as coisas? Então, uma carta ela significa muitas coisas. Onde é que mora a dica de ouro? Antes de puxar a carta, pensa no que você, no tema ou na pergunta. Então, por uhum, exemplo, se eu falar assim, né? Ai, Tarô, por favor, eu estou com um problema no meu trabalho, né? E eu gostaria de uma orientação. O que eu devo fazer? Aí é que agora eu guardei a carta da justiça. Mas tudo bem, vai, saiu a torre. O que eu devo fazer? Quebra o pau, Cíntia. Torre, torre na galera. Chega que nem um raio fulminante, bota pra quebrar. Se fosse a justiça, deixa eu pegar ela aqui. O que eu devo fazer, tarô? Sai a justiça. Se equilibre, veja tudo o que foi combinado, veja se você, Cíntia, está cumprindo a sua parte e converse com as pessoas baseando-se em critérios lógicos para cobrar a parte das outras pessoas. Combinado não sai caro. uhum. Percebeu que se você só puxa uma carta, você puxou e saiu os enamorados. E agora? Será que é bom ou será que é ruim? Tá? Agora, se você tem na sua cabeça uma pergunta, fica mais fácil de você olhar para a carta e entender o que ela está querendo falar para você. Ó, vamos supor, vou voltar para a torre, tá? Ai, Tarô, tá dando uma beola no meu trabalho. O que será que vai acontecer? Perceba que a pergunta é diferente. Primeiro eu perguntei o que eu devo fazer. Vamos supor que eu não quis perguntar o que eu devo fazer. Eu quis perguntar o que é que vai acontecer. Saiu a torre. Aí aqui o tarot está falando, Cíntia, o tempo vai fechar, vai acontecer um rebu, se cuida, porque as paredes vão até tremer, a estrutura vai cair, é possível que você tenha uma surpresa muito desagradável. Pode até ser uma demissão repentina. Você não está imaginando e né, vai ter essa demissão, esse corte, ou sei lá, vão baixar o teu salário, vão tirar alguma comissão que você tenha direito. Olha, a mesma carta, o que é que mudou? Eu fiz uma pergunta diferente. Então, eu tenho na mente a pergunta que eu fiz, quando eu sai a carta, aí eu já sei como extrair alguma coisa da carta. Fez sentido isso que eu te falei? Aí eu já chegar, Tarô, qual que é o conselho de hoje? Aí anda, né? E hoje saiu a justiça no fundo do deck. E hoje eu tive que realizar uma justiça. Eu tive que devolver um dinheiro que eu precisava, mas não era meu. Eu devolvi com dor no coração, mas justiça é justiça, né? E eu acho que foi isso. Acho que ela falou assim: seja justa, pague o que você deve. Então, tive que abrir mão. Então, um dinheirinho Tá? estava comigo já há um tempinho, né? Então, aí eu já tive que devolver. Mas. Olha os enamorados aí. Você estava em dúvida, ah, eu recebi, mas não é meu. Ai, não queria devolver. Aí você,
Tarô, o que que eu É, faço? Aí sai a justiça. A justiça, mas é. ó, o certo é o certo, o justo é o justo. Eu quero papo reto Uhum, aqui. pois é. Porque com o passar do tempo, Cida, a gente começa, parece que as cartas elas vêm falando mesmo, Uhum. sabe? Os enamorados têm essa moleza, sabe? Tipo assim, ai, mas e agora? Eu devolvo ou não devolvo? Porque se eu devolver, puxa, esse dinheiro vai fazer falta. Ai, Pois é. mas E se eu como? não devolver, Né? eu vou ficar sabendo que eu fiz uma coisa errada. Ah, e agora? O que que eu faço? Os enamorados traz mesmo, a carta dos enamorados traz essa coisa da dúvida. Ter que escolher entre duas. Quer dizer, você devolveu o dinheiro, você não tem mais o dinheiro. Olha os enamorados aí. Se eu escolher devolver o dinheiro, já era, ó. Tchau, não tenho dinheiro. Se eu Mas ficar é com o assim. dinheiro, e a minha cabeça e o meu coração sabendo que eu estou fazendo uma coisa errada, né? Pois é, mas de qualquer forma eu ia pagar, porque meu nome é pagar conta. Eu nunca vi desse jeito, eu não consigo ficar devendo. Eu pago mesmo. E assim, a pessoa que me prestou já morreu, entendeu? Então é uma coisa que é informal. Falei, e agora? Não, não consigo, não, eu não vou dormir. Vai lá, 20 mil conto, 20 mil reais, eu não acredito. Mas eu É, tive que devolver, não era meu, né? ó, eu não sei qual que é a história, mas assim, a pessoa já morreu e tal, mas vai Uhum. saber ser lá na espiritualidade, Lógico. pensando assim, ai que bom, a minha família vai receber aquele dinheiro e eu tô Uhum. aqui preocupado com eles lá, mas tem esse dinheiro meu para vir. Aí você não paga a família. Deus me livre, Deus me livre. Aí Eu só vem pago uma tudo. penada te puxar o cobertor à Não, noite. eu pago tudo. Nossa, eu sou meio fissurada com o negócio de pagar conta. Lógico que eu fiquei assim, peninha, né? Falei, oh, meu Deus do céu, o dinheiro não fica na minha mão mesmo. Mas E Deus, dá, não, é mesmo. ó, quer ver eu ficar doida? Ter que pagar imposto, né? Qualquer Uhum. imposto que seja. Sabe como eu resolvi esse problema na minha cabeça? Porque a gente fica, né? Ah, é porque os políticos roubam, eu tô pagando, mas se eu soubesse que realmente o dinheiro vai, né? Virar merenda escolar, virar rua asfaltada, Isso. virar. Aí eu peguei e falei assim: não, mas eu estou cumprindo a minha parte. Esse Uhum. dinheiro não vai me fazer falta. Né? Porque se eu me concentrar na falta, ai meu Deus, vai fazer falta esse dinheiro. Uhum. Quanto mais a gente fixa a mente na escassez e na falta, é o que a gente gera na nossa vida. Quando eu Uhum. penso assim, ó, tá tudo certo, a minha parte eu fiz, eu vou dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. De alguma maneira, aquilo volta, vem para mim em trabalho, vem para mim em algum tipo de presente. Porque tem coisas que às vezes a gente não contabiliza. Vou te dar um exemplo. Uma vez, tem algum tempo, estava com muita vontade de viajar com a família, mas a gente estava com a grana curta. Não ganhei na loteria, não entrou mais trabalho, mas veio uma amiga e falou: Olha, meu pai tem uma casa na praia, vocês não querem ir para lá? Sem pagar nada para ir para, entende? Para casa dessa amiga e tal. Gente, se a gente fosse pagar a estadia na casa que a gente ficou, seria muito caro. Então veio um presente, né? Uhum. Então, ó, continue assim e se abençoe. Fala assim, nossa, como eu sou abençoada. Chega a conta, eu pago. Chega a conta, Isso. eu pago. Graças a Deus. Pelo menos. Deu. Aí você fala assim, ó, meu nome não é conta para pagar, só pago conta. Não, você fala assim, meu nome é prosperidade. Porque toda vez que eu tenho um compromisso para honrar, eu tenho como honrar o compromisso. Quanta gente, Cida, não dorme aí mal, né? Não Nem pode. dorme direito, porque não tem como pagar as suas contas. Então muda a forma de enxergar. Você vai ver, você vai Uhum. prosperar mais ainda. Aí você vai entrar num outro nível. Demais. Vai entrar dinheiro, você vai pagar as contas e ainda vai sobrar, tá? Uhum. Ah, é tão Se bom. Deus quiser. Tá bom. Cida, tem.
Lá no curso tem alguma coisa que você viu, que você tenha achado interessante, diferente? Ó, eu fiquei um tempinho e vou voltar, foi nas primeiras aulas. Tá. Porque, assim, como eu tenho um ano, né, para ver os arcanos, mas eu achei muito interessante aquela fundamentação junguiana, do inconsciente, arquétipo, ainda era uma coisa assim meio. Eu ainda vou ter que voltar a estudar mais. Mas eu achei muito interessante, né, arquétipos, sabe? O inconsciente. Na verdade, assim, a minha formação é pedagógica. E tem muita psicologia no curso. E eu não gostava. Eu odiava psicologia. Assim, inclusive, eu sou formadora de professoras, então, e a psicologia, fundamentos da psicologia é um das minhas, ah, como é que fala? Das Base de formação. isso, das minhas bases de formação. Mas eu não gostava da psicologia, sabe, aquele negócio de Freud, eu achava aquilo muito doido. Piaget até que ainda vai, o Vygotsky, que era, né, muito doidão. E aí o Jung, ele me chamou a atenção, fala do inconsciente, que o inconsciente não é aquela lixeira que a gente pensava que era, que tem muita coisa. Que eu fui pensar, falei, nossa, mas daí que vem os talentos, né, às vezes a pessoa nasce com um talento desde pequena e ninguém sabe explicar. E falei, eu achei interessante, eu vou voltar nessas aulas e vou ler mais um pouquinho sobre o Jung, que eu gostei dele. Eu Ah, gostei ele dele. é, ele é um fofo, né? É um fofinho, é lindo. Assim, gente, esse homem conseguiu pensar essas coisas na época dele. É incrível. Uhum. E E o muito importante, real. Eu pode achei ele falar. muito concreto. Porque quando eu estudei o Freud, parecia que o Freud estava lá no final da galáxia e eu aqui. O que falava não ressoava. E o Jung parece concreto. Parece que o que ele fala é uma coisa que está na vida da gente, que é uma coisa próxima. Eu gostei muito. Aí eu vou me aprofundar. Tá. Mas tem uma coisa também, viu, Cida? Já aconteceu comigo quando eu estava me preparando para entrar no mestrado. Eu tinha saído da faculdade e queria fazer mestrado. E tinha que Uhum. ler para a prova um autor chamado Jean Baudrillard, um livro chamado Tela Total. Sabe o que é você abrir o livro e parecia que estava escrito em grego? Em grego, Uhum. eu não entendia nada, 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 nada. Tá. E por sorte, a prova, eles davam 4 livros, mas você podia escolher responder questões sobre 3 livros e um você deixava de fora. Esse daí eu deixei de fora. Não entrei no mestrado, mas aí eu fiz a minha primeira especialização. Depois eu fiz a minha segunda especialização. Aí eu entrei no mestrado. Aí eu Uhum. fiz o doutorado. E no mestrado eu tive que ler esse autor que lá atrás eu não tinha entendido nada. Uhum. Só que como eu já tinha caminhado, estudado outras coisas, tido aulas com outros professores, falei assim, deixa eu ver aquele livro tão difícil, né? Quando eu abri o livro, eu entendia tudo que estava escrito ali. Uhum. Então, eu acredito que hoje você disse que está com quantos anos? 58? 58. Ó, que beleza. Quando você estudou Ah, psicologia lá atrás, né? Você era jovem, eu acho que você era jovem, né? Não, não é uma eu formação não era recente. jovem, não era tão jovem assim. Eu entrei no curso de pedagogia porque eu já era professora. Tá. Aqui era assim, na década de 90 ainda, então o curso de formação que tinha já era voltado para professores. Agora que elas estão indo mais jovenzinhas, mas era assim, ó, era isso, ou é, Ah, é entendeu? verdade. Né? Então, se eu tivesse que escolher na idade que eu entrei para a graduação, eu teria ido para outro curso, beleza, mas Entendi. aqui era opção, né? Então,
E Não aí o que tinha. acontece? Hoje você tem outra bagagem, Uhum, outra visão. Então alguém vem e fala de psicologia para você, mesmo você tendo esse registro que ficou lá do passado, que psicologia é chata, mas aham, hoje já é uma outra cabeça. Aí, e com isso, eu não tô, eu não, assim, eu prefiro Jung a Freud, mas eu tenho uhum, muito respeito por Freud, tá? É, mas eu acho que mais até do que Freud ou Jung, enfim, é você que agora está pronta para entrar em contato com esses conteúdos. Ó, que coisa uhum, linda. E vamos pensar aqui, por que que a gente tem que ver isso num curso de tarô? Porque a gente precisa entender, a gente vai atender uhum. pessoas. As cartas, elas refletem energias que vêm de onde, que representa o quê? Esses movimentos da alma. E o que está dentro da gente é o que vai se manifestar na realidade física. Isso é muito louco, gente. Eu sei que é muito louco, mas tem muita gente grande. Não é a Cíntia que está inventando isso. Tem muita gente grande olhando para isso. E é por isso que no comecinho da nossa mentoria eu falei para você, se fixa nos aspectos positivos. Então, ao invés de, ai meu Deus, tenho tanta conta para pagar, meu nome é pagar contas. Se fixa, é a mesma situação, mas se fixa assim, nossa, como eu sou próspera, toda conta que chega eu pago, graças a Deus. Porque aí, Uhum. ao invés de atrair mais e mais contas, você vai atrair sempre mais recursos para você estar com a sua vida em dia e dormir em paz. Eu, Ai, eu, eu realmente acredito nisso. E você tem uma carinha tão boa, Cida, ai, obrigada. tão boa. Você vai dar uma taróloga daquelas de mão cheia que o consulente chega assim, você já espera um pouquinho que eu vou pegar meu tarô ser. É ser, né, que Vou chama? sim, vou sim, porque eu já registrei isso no meu consciente e no meu inconsciente. Eu já registrei. E Agora eu vou qualquer ter que ser. dificuldade ao longo do percurso, me chama. Cíntia, ó, Uhum, aqui essa aula gostei, mas isso aqui eu não entendi direitinho, tal. Você deixa o comentário na plataforma, mas você também tem meu uhum, contato pessoal e a gente vai conversando, tá? certinho. Eu queria te É, mostrar uma outra carta do meu tarô, do meu deck. e esse daí, bom, é um Buda. Ah, é o Papa. Ele É está o no Papa. lugar do Hierofante, né? É, tanto que ele é lindo, né? Ai, Verdade. maravilhoso. Ele é lindo. Vamos, ó, bota ele aí que eu vou botar o meu. Bota o seu aí. Então, ó, atenção para quem estiver acompanhando, tá? Tem gente que não gosta da carta do Papa, fala assim, o Papa católico. Ai, gente, tadinho, né? Pois O é, Papa tão lindo. Francisco é tão lindo. Mas tá vendo que no deck da Cida aparece um mestre, um mentor espiritual, um guru. Uhum, Então, o Papa pode tirar, Cida. uhum, Vamos lá. E agora, né? O que tem em comum esse Papa com outro Papa? É a ideia de ser alguém iluminado, estudado, que aponta o caminho, um caminho de elevação, né? isso. Elevação da consciência. É porque vamos pensar o seguinte, vai, o tarô surge, esse tarô, né, o tarô de Marsella, lá na Idade Média, na Europa, católica. Então, até para a Igreja Católica não encher muito saco naquela época, colocaram lá, tem o Papa e tem a Papisa. E a palavra hierofante, porque em alguns tarôs não vai ter o Papa, no lugar do Papa vai ter Uhum, hierofante. E a palavra hierofante, se vocês pesquisarem, tem a ver com essa coisa de ser uma autoridade, um líder uhum. sábio, né, que aconselha, um conselheiro. Mas não é só um conselheiro, ele é uma autoridade, tá? Tem alguns tarôs que são ilustrados com imagens indígenas, né? Aí É, nesse eu tenho, no meu tem, inclusive da cultura aqui da América do Sul, Maia, Inca, eu tô falando, o Marcelo estava inspirado para fazer
esse deck dele. Eu sou apaixonada mesmo. Acho muito E, bonito. e aí o Papa vai ser, por exemplo, o xamã, o pajé, não é? Que é Uhum, é o líder espiritual, que tem esses é isso. conhecimentos espirituais, é a autoridade espiritual dentro da comunidade, dentro da tribo, dentro do clã, né? Ele é um Então, pouquinho autoritário, né? Teve um dia que eu coloquei um tarô para mim, eu fiz uma pergunta e coloquei se eu ia me tornar uma boa taróloga, e tá, ele. Aí, para mim é como se eu tivesse tava me dando uma ordem. Estude! Eu falei, não, gente, perfeito, perfeito, é isso mesmo. Ô, Cida, estude, você já tá né? lendo tarô, Cida? Já, É eu leio. isso, Para mim, ele estava dizendo assim, estude. Uai, né? Como que eu quero ser uma taróloga se eu não estudar? Então, é vamos o estudar, Papa. né? Tem vezes, o Papa parece até aquele vô bondoso, mas que você não quer nunca Uhum. que ele descubra que você fez alguma coisa errada, né? Porque, Uhum. olha, já aconteceu de eu conseguir fazer uma conexão do Papa, por exemplo, com Jesus, né? Porque Jesus deixou tantos ensinamentos lindos, é um Uhum. pastor, um condutor, um guia de almas, né? Mas o Papa ele tem essa carranca assim dogmática, né? Ele quer tudo na tradição, né? Isso. E tudo Infelizmente, ele não líquido. vai colocar na minha cabeça, vou ter que estudar, né? Então, Mas olha só, aí você pega a tua mente e já coloca assim, tá bom, eu vou estudar, mas ó, já tô aqui com uma abertura para ouvir as cartas, isso é muito bom. uhum. Fiquei feliz, viu, de saber isso. O que Uhum. mais, Cida? Mais alguma coisa? Não, agora assim, o que a gente for tendo de dúvida, a gente vai interagindo lá na plataforma, né? Mas eu vou dar uma adiantada. Eu fiz assim, como eu vi que eu estava ficando um pouquinho para trás, porque eu estava indo nas minúcias da aula, principalmente as primeiras aulas que eu achei muito importante, aí eu assisti algumas na frente, mas só assisti, só vi. Eu não interagi, eu não fiz nada, eu só vi. Para caso precisar de ter alguma informação sobre a aula, então eu adiantei um pouquinho para frente, aí volto fazendo o detalhamento. Aí depois adianto um pouquinho, assim, vai ser assim. E porque Ó, eu acho muito interessante as aulas. o bom do online é isso, né? Dá para ir ver lá na frente, porque tá tudo aberto. Os nove Uhum. módulos estão abertos, não estão? Então, E me conta uma coisa, porque tem gente que tem medo de fazer curso online e ficar largado, abandonado. Como é que tá sendo sua professora aí? ai, gente, as aulas são ótimas, muito bem preparadas. As aulas vêm esquematizadas com objetivos, tópicos, e a professora é muito tranquila, muito calma, e ela explica minuciosamente. Era tudo que eu queria ser como professora, que eu não fui. Mas assim, e aí tem essa possibilidade, a gente tá voltando. Assim, o outro cursinho que eu fiz, assim, ele era um cursinho baratinho, tudo, mas ele foi bem pixelado. E esse não é, gente. Pode ir, quem for não vai se arrepender, porque o curso é maravilhoso. Eu estou amando. Tenho certeza que quando eu terminar, eu vou ser taróloga. Aê! E você tava com aquela preocupação, né? Ai, meu Deus, será que eu posso confiar nessa professora, né? Porque dinheiro com dinheiro a gente não se brinca, né? Então, eu gosto de fazer uma coisa assim. Que eu acho que quando uma pessoa cobra para fazer uma coisa, igual ser eu só vou cobrar quando eu tiver certeza que eu vou entregar alguma coisa de qualidade, porque fazer de graça é uma coisa, agora cobrar eu tenho que oferecer, eu tenho que entregar uma coisa de qualidade. Então, eu acho que você entrega para a gente o conteúdo minuciosamente, muito bem explicado. É uma delícia assistir às aulas. Não cansa. Às vezes eu levanto tô com a bunda doendo, mas é só isso, porque a minha cadeira é muito dura. A Eu minha tenho mais cadeira é uma, muito dura. eu Ah, tenho, eu tenho mais uma pergunta. E o ah. nosso grupo lá das meninas, a comunidade das alunas de ouro? Ótimas, tem muita troca de informação também, só que eu não consigo acompanhar, assim,
Bastante, porque eu sou dona de casa, né? Então, o horário que eu tenho, eu estou estudando, e assim, eu nunca fui muito de acompanhar Grupos. grupos, assim, eu participo algumas vezes, assim, mas tem muita informação ali. Eu espero poder voltar depois. Se tiver algum link, eu abro. Ontem eu assisti uma live sua com a moça lá do. A minha consulente, a Adriana. Isso, assisti, achei ótimo, maravilhoso, as dicas assim, ó. Falei, gente, tem que fazer isso mesmo, tem que pensar exatamente. Se eu quiser me tornar uma profissional, foi umas dicas assim muito boas. E Então, assim, ó, mas acompanhar assim 100% eu não consigo, não consigo mesmo. Mas é uma coisa então minha. eu vou já te dar uma orientação aqui, tá? Cíntia, quero ser taróloga e eu tô lá no grupo das alunas, mas não tô conseguindo acompanhar as trocas lá. O que que eu Uhum, te digo? Para você se tornar taróloga, são as aulas da Hotmart, já tá tudo lá. Daqui a pouco os bônus vão abrir, tá? As mentorias, que a gente já tem as datas marcadas, né? As mentorias em grupo. Se não puder assistir ao vivo, ela fica gravada depois para você assistir na Hotmart, tá bom? uhum, E o contato comigo. A comunidade ali das alunas é um espaço, sabe assim, por exemplo, hoje eu vi um negócio e achei interessante mandar para vocês. É um a mais. uhum. Mas assim, eu perdi agora, eu não vou virar taróloga. Claro que vai virar taróloga, porque o que vai garantir a tua formação são as aulas na Hotmart. Então, se em algum momento você tiver que fazer uma escolha, escolha assistir às aulas lá na Hotmart. Tá com tempo sobrando, tá querendo, né, ver ali as informações adicionais? Vê lá o que está rolando no grupo da comunidade, né, das Uhum, alunas de ouro. Simples assim. Ali é para ser leve, não é para criar um empecilho, né? Então, se uhum. você, no dia que você está leve, você fala assim, deixa eu olhar aqui o grupo. É que nem o pátio da escola. Você está na escola, aí tem dia que você não tá afim de falar com ninguém. Você fica num cantinho, Uhum. né? Ou vai embora mais cedo para casa. Mas tem aquele dia que você quer encontrar, né, as amigas. Aí é o nosso grupo lá. Porque é legal que às vezes as pessoas ficam assim, gente, eu vou fazer um curso online aqui sozinha, não vou conhecer ninguém, né? E quando a gente Uhum. conhece algumas pessoas, claro, não dá para conhecer todo mundo, mas você conhece uma, outra, vê uma ideia interessante aqui, isso ajuda É você lógico. a pensar. Uhum. Então, Sim. vamos aqui para uma mensagem para você. Uhum. Ui, Então vá. Cida, eu vou te tirar um pouquinho da tela, mas você vai estar me ouvindo, Tá, e tá. vai acompanhar aqui a mensagem, tá? A mensagem eu vou tirar. Antes de te tirar, deixa eu mostrar assim. Esse daqui é o tabuleiro do Oráculo Uhum. da Lua. É um outro curso que eu tenho, tá? É um curso Uhum. de tarô, é um curso de tarô, só que nele a gente estuda os 22 arcanos maiores, junto com mandala lunar, diário da lua, análise de sonhos. Ele tem uma pegada de sagrado feminino. A gente vê o Uhum. arquétipo da grande deusa, as faces arquetípicas da deusa, as faces da lua. Tem uma outra pegada, tá? E o tarô que você ensina? É o tarô arquetípico. A gente sempre vai falar de tarô arquetípico, tá? Só que aqui o enfoque vai muito voltado para a compreensão mesmo da essência, da natureza da mulher, tá? Uhum. Então, eu vou baixar, vou colocar aqui 4 cartas. Essas cartas, elas são cartas oraculares. Junto com elas, eu vou colocar uma cartinha do tarô. E você vai escolher, e aí vamos ver o que vai sair para você.
tá? Tá. Então, acompanha aí. Eu vou baixar aqui. Só ver aqui como é que tá. Aqui. Então, ó, aqui é a donzela, a feiticeira, a mãe, a anciã. Aqui eu estou com as cartinhas de tarô. Vou colocar uma na feiticeira, uma na bruxa anciã, uma na donzela e uma na mãe. Agora, ó, eu vou voltar para poder te perguntar. Para eu te ouvir, eu tenho que te voltar para cá. Qual você escolhe? Donzela, mãe, a feiticeira? Ó, a feiticeira. E a carta que veio com ela, Roda da Fortuna. Já vamos ver a conexão aqui. Cartas oraculares, o tarô é um oráculo, o baralho cigano é um oráculo, e tem cartas com mensagens, elas também são oraculares. Então, isso daqui é do oráculo Lua Vermelha, e atrás já vem a mensagem, tá? Então, vou ler para você, mostrando aqui a cartinha para você. Tá. Nossa consciência muda e flui. Ceda ao fluxo e abrace feliz a beleza escura da lua minguante, a entrega da maré vazante e a magia do outono. A magia corre em suas veias e a preenche de inspirada criatividade e do fogo da paixão. Olha os enamorados aí. Dance com a feiticeira ou sonhe envolvida em seu manto. Quem te dá as boas-vindas é a feiticeira. E eu já quero chamar a atenção aqui, porque vem a roda da fortuna. E olha a mensagem. Ceda ao fluxo. Ó, nossa consciência muda e flui. A roda da fortuna, ela fala sobre as mudanças, sobre o fluxo da vida, altos e baixos, a maré vazante, a maré cheia. A gente vivencia isso. É como se aqui a feiticeira ela estivesse te convidando para fazer essa dança circular com a vida, né? Permita-se. Ceda ao fluxo e abrace feliz a beleza escura da lua minguante. A lua minguante, ela está correlacionada ao período em que a mulher, a fase da vida, né? Em que a mulher ela já está findando o ciclo dela menstrual, né? Entrando ali na pré-menopausa ou já tendo iniciado a menopausa, tá? A entrega da maré vazante é a magia do outono. O outono está correlacionado à feiticeira e essa fase da mulher que está se preparando para a velhice. A velhice corresponde ao inverno, né? E interessante que você trouxe essa idade aqui na nossa live. Você está no outono e o outono é lindo. Abraça isso. Quase chegando o inverno. Faz parte aqui, ó, do ciclo da vida. Olha aqui a roda da fortuna, como o ciclo, as mudanças das estações e das fases da vida, tá? E a magia corre em suas veias. Pode falar. E tinha que sair a lua, né? Para mim, a lua para mim também ela não se mostrou para mim ainda. Não, para te dizer a verdade, a lua é uma incógnita ainda. E a lua minguante, ela me afeta profundamente, a ponto de mexer com as minhas emoções. De eu ter, tipo, uma recordação da TPM, misericórdia, credo. Não sei o que vai ser. Menina, isso no curso da Deus a gente estuda, né? A lua minguante, na lua minguante, a gente tem uma equivalência no ciclo menstrual feminino, é equivalente à preparação do nosso organismo para expelir por meio da menstruação o óvulo que não foi fecundado.
Então, o Hum. nosso organismo, ele fica muito bravo, porque ele se preparou todinho para fazer um bebê e o bebê não aconteceu. E ele Então vai é ter que isso. Então a gente tem aqueles altos e baixos Deus me livre. de humor. TPM, TPM, eu quase joguei umas panelas na parede. Aí E o depois que eu que, lembrei, é a lua. É e, a ó, e, lua. o- e o que que acontece? A energia criativa que estava ali concentrada para gerar uma vida, ela fica liberta nessa fase. Então, é a fase feiticeira, é a fase da TPM, é a fase da lua minguante. E Nossa. essa energia a gente pode canalizar para criar muito e também para destruir, para, É, sabe, pior. aquele sapo que você engoliu, né? De boa, você engoliu, tal. A pessoa fala metade do que ela falou e já tá ouvindo, você já tá o bicho. Nossa, é interessante que é só lua minguante. E eu tinha uma TPM assim, avassaladora. E eu acho que essa lua interferia, ela me perseguiu a vida toda. E agora que eu percebi, agora que eu não tenho mais, né? Que eu percebi, o dia que mudou para lua minguante, misericórdia, né? Vontade de derrubar umas panelas. E eu falei, mas nada, troco de nada, não tinha acontecido nada, Aí, né? é essa consciência que a gente trabalha no outro curso, que é assim, não tem muito o que fazer, não. Entrou a lua minguante, se você já percebeu, você muda, que a feiticeira aparece. Uhum. Aí é interessante que até no tarô que a gente abre lá, eu tenho umas fichas de mensagens oraculares, né? Para mim, vira e mexe, eu abro, porque a gente abre o ciclo, né? Mensagens para cada fase da lua daquele ciclo. Normalmente, para mim, na lua minguante sai assim: para eu arrumar um espaço, ficar longe das pessoas, para eu me respeitar, mas para eu, de repente, não virar uma rainha de espadas, né? Cortem a cabeça dele, cortem a cabeça dele. Eu dar uma isoladinha. O Wagner, quando vê que eu tô assim, o Wagner é meu esposo, né? Uhum. Daqui a pouco ele chega com o pão pra gente tomar café e traz chocolate. Pra ver se acalma. Pois é, porque é uma coisa assim tão, é uma energia tão forte que eu, sinceramente, só uma mulher para explicar. Ui, Homem nunca vai saber o que que é, não tem nem noção. Deus me livre, credo. nós somos afetados. Mas aqui o convite, ó, abrace. A gente não. É assim e é assim mesmo, é a natureza feminina. Se a gente, ao invés de rejeitar, a gente abraça e se prepara, fala assim, tá chegando uma lua minguante, já deixa eu me preparar para não machucar as pessoas, porque o bom, que tem coisas que a gente não consegue resolver boazinha, entra a lua minguante, a gente resolve, a gente mingua, a gente extermina, a gente... Mas o problema é que essa feiticeira que aparece na gente, ela fica muito louca da vida, né? E aí a gente pode, às vezes, magoar alguém que a gente não Pior que gostaria. é. Então, o que que a gente faz? A gente aprende a respeitar a nossa natureza cíclica e fica antenada. Opa, a lua minguante está chegando. Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui no meu dia a dia para acolher a feiticeira que existe em mim, que ela vem para fora arretada, puxando a peixeira, puxando a varinha, puxando tudo, para não machucar muito as pessoas e também não me Um machucar. litro de chá calmante. Pois é, faz um chazinho, pega essa energia para resolver alguma coisa que nas outras luas você não conseguiu resolver, que é uma energia muito forte. Você É. consegue canalizar para a criação. Mas se Uhum. você deixa ela solta, ela vira uma energia de destruição. Pior que é. Dependendo do Exatamente. assunto, é bom, você elimina. Mas às vezes, para você eliminar uma coisa, você acaba junto, vira um balaio de gato, você acaba machucando um monte de gente. Assim, quando a gente vai. Essa energia destruidora era até quando era mais nova.
eu tinha realmente essa energia de vontade de matar. Eu acho que a mulher da TPM, se ela matar, ou na lua minguante, afetada pela lua minguante, se ela matar, tem que ser perdoada, gente, porque é uma. Ela tem que ser perdoada. Agora, acontece, é diferente. Veia, eu já percebi, ela é avassaladora, mas ao mesmo tempo, assim, eu sinto vontade de chorar. Aí eu começo a andar pela casa, sabe? Eu andei, assim, sem motivo, eu fiquei encabulada, porque não tinha motivo, não tinha razão. Eu moro sozinha com meu filho. Ele fica o tempo todo lá no computador dele, eu fico praticamente sozinha, né? Não tinha motivo, e eu parecia um peão dentro de casa, e chorando. Então, assim, deu uma mudada, deu uma mudada. Mas que eu já senti vontade de quebrar pescoço de gente atrofinada, eu já tive, alguns anos atrás, eu já tive. A É muito. TPM, Uhum, ela pode se manifestar, além dos sintomas físicos, que algumas mulheres sentem muito forte, elas podem vir com esse ímpeto, né, essa raiva, uhum, essa força descontrolada e descomunal, mas ela também pode aparecer com uma mega sensibilidade. Você está assistindo um comercial de TV e está uhum. chorando. Agora, Pois isso é. tem a ver com essa fase lútea, digamos assim, né? Porque você está se preparando para abrir mão, é muito inconsciente isso, né? Uhum. Abrir mão de uma vida que não vingou. E eu sei, às vezes na consciência fala, Deus me livre, graças a Deus. Imagina nessa altura do campeonato engravidar, mas o seu corpo, ele está ele está chorando essa, Uhum. né? Pois Enfim, são os mistérios maravilhosos de ser mulher, de mexer com os oráculos, com o inconsciente, a natureza. E bora lá, Cida. uhum. Palavras finais, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer. Foi muito bom essa conversa aqui. E eu espero aprender mais e mais. Espero que as minhas colegas assistam e desperte alguma coisa. Eu espero a mesma coisa, ouvir o delas, né? A gravação do delas e despertar mais coisas em mim também. E assim, foi muito bom, só tenho a agradecer. Muito, Ai, que você deixa a abaixo. gente muito à vontade. Então tá, ó. Um beijo. Tchau, todo Vou mundo. encerrar.